Olá, excelentes! Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite! Você que está chegando na aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre regulagem de máquina, regulagem de ponto, que nós, como costureiras, na nossa casa, a gente pode fazer na máquina de costura, né, pai? Pode fazer sim, e é necessário ter esse conhecimento, porque ajuste de ponto também é importante para o alinhamento da costura, né? É isso mesmo. E hoje o pai vai compartilhar com você tudo que pode ser feito, o que você precisa olhar quando você comprou uma máquina ou na sua máquina de costura, seja ela doméstica, seja ela industrial, o que eu preciso ver, o que eu preciso fazer, as primeiras coisas, deu um problema, o que eu faço antes de chamar o mecânico. Você que está chegando nessa live, vai dando like, faça a sua parte, bota aí nos comentários. Já fiz a minha parte, ok? Gente, quem está nos assistindo hoje, eu quero saber de você. Quem aí tem máquina de costura? Quem aí tem dificuldade com a máquina? Faz seus comentários, porque vai ser sensacional a aula de hoje. Geralmente, ponto frouxo, né? Uhum. Embaixo o ponto está frouxo. Está puxando tudo para baixo. Como é que eu faço? Onde é que eu mexo na máquina? Né? Então, essas situações assim básicas que a gente tem que resolver. É isso mesmo. Na verdade, assim, né, pai? Primeira coisa que a pessoa precisa olhar quando a máquina de costura dela chegou na casa dela. Você que já trabalha 50 anos, então já tem 50 anos de relacionamento, aliás, com vários tipos de máquinas, né? Vários tipos de máquinas. Primeiramente é o ponto, né? Uhum. Primeiramente o ponto, e também uma coisa que pouca gente faz é a regulagem da posição do pedal. Ah, sim. Porque quando você vai de uma máquina para outra, a overlock e a reta, é bom que elas estejam num plano só, para que você não, de repente, por exemplo, um pedal mais baixo, então a aceleração está lá embaixo. Quando ela volta para outra máquina, a aceleração está muito em cima. Aí ela coloca o pé e já... Ah, entendi. Entendeu? Aí então a máquina já dispara. Isso é perigoso e isso é bom ela ter esse conhecimento, porque ela pode acontecer um acidente de trabalho. A regular a altura do pedal, se a pessoa tem mais máquinas no ateliê dela. Todas elas têm que dar a partida da mesma posição de pedal. Porque ela está tão rápida, ela está prestando tanta atenção na costura, quando ela sai de uma máquina para outra, pode ter oscilação nos pedais. Então, estando muito em cima, ela coloca o pé e já acelera, pode dar um acidente. Muito legal, muito bacana essa observação, bem interessante, é verdade, bem legal. Pessoal que está chegando agora na live, vai dando like, hoje a gente vai falar sobre regulagem de ponto de máquina, o que você pode fazer, está arrebentando fio, o que eu faço, o ponto está desregulado, o que eu faço. E é muito importante, né, pai? Porque às vezes o ponto da máquina está falhando, a máquina está desregulada, mas a primeira coisa que a pessoa não olha é a passagem do fio também, né? Também, muito importante. Todo o procedimento tem que estar igual como veio original de fábrica, né? Era bom ela fazer esse acompanhamento. E hoje também, gente, a gente tem um recurso do celular, né? Você pode bater uma foto. Mostra ali, André, por favor, aonde fica ali a passagem dos fios da máquina reta. Ó, você pode bater uma foto da passagem do fio da máquina para que você possa ter bem certinho aonde passa, né? No reloginho. Exato. Aonde passa cada fio da máquina, né? Esse reloginho serve de pressão para a regulagem, né? Uhum. Esse tensorzinho aqui, ó, dessa molinha, é muito importante. Deixou de passar aqui, já altera o ponto. Já de repente, minha máquina, o ponto está arrebentando. O que é? Se não passar nesse tensorzinho aqui dessa molinha, que dá flexibilidade para soltar o fio, também pode dar problema. Geralmente dá problema, tá? E daí o fio começa a arrebentar. O fio começa a trabalhar muito apertado. Então é bom ela
Ó, pode ver, para puxar o fio, eu tenho que levantar o cocador. Então, o segmento aqui é muito importante. Muito bacana. Então, pessoal, excelentes. Vamos fazer um checklist aí em casa. Pega um papel e uma caneta e já vamos começar a anotar o que nós temos que ver na nossa máquina de costura, no dia a dia aí do seu trabalho, principalmente você que está, olha só, gente, agora a nossa Tech Hook aqui quer falar junto na live, ó. Só foi ligar ela já começou da sua opinião aqui. Já disse que a costura está livre aqui, liberada para trabalhar. Então, primeira coisa que você olha, máquina começou a falhar, arrebentar fio, seja qualquer máquina, tá? Independente de ser uma reta, uma overlock, o que for. Olhe primeiramente a passagem do fio. Ou seja, né, pai? É importante, quando a sua máquina chegar, ou agora que ela não está arrebentando, se você ainda não tem um registro de onde passa o fio na sua máquina, já bata uma fotinho e deixa isso registrado, para quando arrebentar, você saber a passagem novamente da máquina, Isso né? é importante, porque ela veio novo, né? Uhum. Então, ela não tem esse conhecimento ainda. E quando arrebenta, aí você diz, e agora? É bom também abrir, né? Tanto o fio, o interno quanto o externo, né? Porque aquele interno também, aquele é mais difícil, onde passa os dois por dentro da caixinha do overlock, aquele tem que saber o posicionamento certo. É verdade. Na overlock também, saber o posicionamento, então todas as máquinas. Saber onde passa o fio da máquina. Às vezes tem até overlock que vem com um desenhinho. Isso. Mas, né, às vezes o overlock já é mais velhinho, o desenhinho já foi. Então é importante você ter esse registro, primeira coisa. Segunda coisa, pode falar. Geralmente vem o desenhozinho, né? Vem a explicação. Mas quem não sabe, não sabe. Entendi. Ele não vai entender nem a explicação que está ali. Né? Então é melhor a foto. É melhor gravar onde passa o fio. Excelentes, vocês que estão chegando agora, a gente está fazendo hoje uma live sobre regulagem de ponto. A regulagem doméstica, aquela regulagem que você pode fazer na sua casa antes de sair apavorado atrás de um mecânico, aquilo que você é capaz de fazer ali na sua casa. Então, a primeira coisa é saber onde passa o fio. A segunda, quando dá problema na máquina, ponto, fio, está arrebentando, é a troca da agulha. Às vezes ela nem sabe, mas a agulha está despontada. Isso é muito importante. E principalmente quem trabalha com tecido mais sensível, então a ponta de agulha é muito importante. É muito importante. Ela tem até um prazo de validade, tá? Tanto que você costurar, mas não bate em nada, não encosta em nada. Mas sempre observa, porque ela vai ter um desgaste natural. Eu até queria ver aqui, pai, se tinha uma agulha, porque tem uma maneira da gente saber se a agulha está despontada. Então, o que você faz? Você pode tirar a agulha, tá? E você vai passar a agulha no seu dedo assim, ó. Se ela ficar meia... arranhar, isso mesmo, pai. Se ela arranhar, é porque ela está despontada, tá? Então, é importante você verificar quando está arrebentando o fio. Às vezes, pode ser agulha, tá, gente? E é muito comum, né, pai? Porque, às vezes, principalmente para quem está iniciando, né? É natural. Isso aí é o processo natural que a gente tem que observar. É, isso aí. Principalmente, às vezes, para quem está iniciando, porque acaba batendo a agulha, né? Acaba, às vezes, eu sei que isso acontece bastante, né, e a agulha é o mínimo, né? É o mais barato da máquina, né? Entre peças, então é melhor o desgaste de agulha do que qualquer desgaste da mecânica da máquina, né? É isso mesmo. Também é importante ressaltar que na agulha, gente, tem a numeração dela, tá? Tem pessoas que dizem, tem que pegar uma lupa para olhar a numeração da agulha, mas é isso mesmo. Se ela não vem com uma caixinha, às vezes vem, hoje em dia nem caixinha mais mandam, né, gente? Vem num pacotinho. Isso, só um pacotinho. Só um pacotinho sem informação nenhuma do número da agulha e você tem que se virar, né? Mas o número da agulha está aqui. É importante que quando quebrar, você não tem uma caixinha, alguma coisa, não joga ela fora. Leve junto no armarinho que você for comprar ou na loja de máquinas, que eles vão saber identificar. E sempre também eles...
a máquina tem cabo grosso e cabo fino. Então, para quando você for comprar a agulha e pedir, não peça só a agulha. Fala a numeração da agulha e também fala se é cabo grosso ou cabo fino para o encaixe depois na máquina. Muito bacana, muito legal, muito bacana. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês podem fazer perguntinhas, tá? Hoje a gente vai falar tudo sobre máquinas de costura, as regulagens básicas que a gente pode estar fazendo em casa, coisas que a gente às vezes não precisa chamar mecânico, que a gente pode fazer muita coisinha em casa, tá? E um detalhe também no dia a dia, que isso aqui não tem a ver com a máquina, mas sim com você no seu local de trabalho. Importantíssimo. Eu já trabalhei na produção, raras vezes que eu coloquei chinelo, né, havaiana, que seja. Então, você evita isso. Sempre que estiver trabalhando, para a sua segurança, trabalhe com algo no pé que seja fechado, tá? Isso é muito importante. Ô, pai, agora vamos responder umas perguntinhas, já vamos começar aqui na regulagem da máquina. Alguém falou assim, como fazer com aquelas máquinas antigas que ela parece, aquelas de pedal que parece ser sem força? Parece que ela tá sem força. Não tinha uma máquina de pedal, né? Tinha máquina de pedal. Tem máquina de pedal, sim. Atualmente, né, nós temos a opção de, digamos assim, hoje em dia, que antigamente não tinha Tech-Hook. Agora tem. Nos dias atuais tem Tech-Hook, então você troca de máquina, que é o mais eficiente. Mas aquela máquina de pedal fez muita produção, pessoal. E é uma excelente máquina. Máquina boa para costurar pesado, tecido mais grosso e tudo mais. Troca de barra de calça jeans, troca de zíper. É excelente essa máquina. A Helenice comentou que a máquina dela de reta, ela não está conseguindo costurar o tecido de ginástica. Porque a máquina reta, gente, a máquina reta salta muito ponto no tecido para costurar roupa de ginástica. Na verdade, a máquina precisa da regulagem para o tecido que ela está usando, Isso, né, pai? ela está com a máquina, não é a máquina ideal, né? Digamos assim. Por quê? Mesmo o tecido de malha da ginástica tem uma elasticidade que o tecido plano não tem, ou alguns que tem, a linha não vai suportar. Então, eu recomendo ela que deve ser o tipo de máquina. Tá. Melhor, né? Isso aí, legal. Porque na reta vai ser, mas não vai ser o suficiente para, digamos assim, a resistência, vai arrebentar fio, vai... E aí é complicado. Pai, e sobre a máquina reta, né? O pessoal está comentando aqui o que fazer quando começa a embolar embaixo. Então, dá uma explicaçãozinha um pouco sobre pontos, quando o ponto está meio frouxo. Explica para a gente aí onde a gente pode mexer, quando o ponto está frouxo em cima, quando está frouxo embaixo. Como é que a gente faz? Vamos lá. Vira a câmera aqui, André, para poder... Eu comecei a costurar, primeiramente você vai olhar dos dois lados e tem que ficar o ponto que a máquina está oferecendo, de uma forma que não repuxa. Você pode pegar... Pai, só desliga a luzinha ali, por favor. Tá. Que aí fica... Isso. Aí. Ó, eu estou fazendo o teste aqui com dois fios, com dois tecidos duplo, porque é o tecido que você vai costurar, você sempre costura duplo. Então, nesse caso aqui, a máquina está oferecendo um ponto de excelência, né? Por quê? Ela não está dando... Uma tesoura? A pressão nem muito para baixo e nem em cima. Tá. Mas no caso, se isso acontecer, aí, se estiver soltando embaixo, ela dá maçaroca, né? Como o pessoal diz, né? A maçaroca. Então, você tem que ver se está solto em cima ou se está puxando. Ó. Você vai fazer esse movimento com o fio. Tá.
E se aqui ele estiver bem, esse aqui, ó, ele está soltando totalmente aqui, ó. Qual que é o ideal, assim, para a gente saber, pai? Ela segurar um pouquinho? Isso, então isso aqui eu vou apertar um pouquinho mais. Ó, geralmente, pessoal, é uma dica para que o pessoal... Dá para ver bem, pai, pode fazer. Não usa a lançadeira, né, a espulinha, ó. A tesoura, o pessoal... Que a mulherada não é fácil, né, pessoal? Ó, então, eu tenho uma chavezinha aqui para isso. Você vai levemente... Dá uma giradinha. Isso é coisa pouca. Isso é leve, só um toquezinho. Ó, já segurou aqui, ó. Ela já ó. Legal. Ó, solta, mas ó. Então, aqui embaixo, ok. Se ela está dessa forma, ó, ele vai soltar. Eu dou um soquinho e solta. Esse aqui é a regulagem certa embaixo. Então, eu vou verificar isso primeiro. Vou encaixar na máquina. Tá. E ali também tem uma passagem na caixinha, né? Isso, tem que ficar observar também para não escapar o fio, né? Porque justamente tem aquele parafusinho que eu apertei é o tensor da lançadeira. Ele vai dar pressão ou você vai soltar. E aí, então, eu vou começar a costurar. Então, embaixo eu já regulei daquela forma que está o fio na lançadeira, e como soltou, é a maneira correta de fazer. Então, agora eu vou... olhar o fio de cima. Olhar o fio de cima. Tá. Beleza. Então, quando está embolando, olhar primeiramente se a carretilha não está muito frouxa dentro da caixa. Isso. Perfeito. Ela tem que soltar, fazer como o pai mostrou ali, pessoal. Segura, ela tem que cair na sua mão, só que travando um pouquinho. Não é ficar presa totalmente, mas ela vai soltando e vai... E nem totalmente solta, né? Legal. Essa regulagem embaixo. Fiz a regulagem embaixo. Então, agora vamos ver em cima. Aí eu vou costurar. Apaguei, vou apagar. Isso. Então, eu vou ver como está a regulagem. Aí você vai conferir o ponto, se puxou muito para cima ou não. Ó. Então, ele está perfeito. Tá. Então, era sinal que está um pouquinho solto embaixo, eu apertei para dar um pouquinho mais de tensão. E não pode franzir. Quando você passa assim, ó, o fio puxar, não pode, tá vendo? Ô, pai, se tiver apertado em cima, frouxo embaixo, qual que é o reloginho? Onde é que eu tenho que mexer? Ele está frouxo embaixo e muito tenso, solta em cima. Ali aqui, em cima. Ó, aqui, ó. Essa é a regulagem, né? Mais, menos. Sentido anti-horário, solta, né? Isso. E aqui solta, né? Tá. Ó. E essa mexidinha de leve vai soltando até que acerta o ponto. Ai, perfeito. Então tá. Né? E quando tá pulando em cima, é ao contrário, né? Então, quando tá pulando em olha cima... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer, né? Então, vamos ver, ó. Vamos ver o que está acontecendo lá embaixo. Ó, pai, a Adriana está comentando aqui. A gente usa a parte de trás do crachá para apertar o parafuso. Isso. Olha, tem cada coisa que, se o pessoal for falar, a gente não se acredita, tá? Mas é isso mesmo, Adriana. É isso mesmo que o pessoal comenta. Eles fazem cada... E geralmente é com a tesoura. Eles fazem com a tesoura. Aí depois que não tem tesoura de costureira que eu conheço aqui. Que aguenta, né? Tem as pontas. Legal, bacana. Então, pessoal, olha só. O ponto, a máquina reta, ela é o contrário, ela é assim, ó. O ponto tá frouxo em cima, significa que a tua embaixo, a caixinha e a lançadeira pode estar muito solta. Então, você tem que apertar embaixo. Se o ponto tá frouxo embaixo, tem que ser no reloginho da máquina em cima. Então, anota isso no papel que aí você já sabe. Pega um pedacinho de tecido e vai treinar. Mas isso tudo você vai verificar antes. Passagem do fio se está correta, agulha se não está despontada e depois você parte para isso, que é a regulagem da máquina, tá? Eu vi muita gente comentando sobre a máquina
sobre usar tecidos de malha na máquina de reta. Por que às vezes dá tanto problema? Porque também a máquina da reta, o fio de algodão, ele não é para fazer a roupa de ginástica, ele não tem aquela elasticidade. Por isso que tem essa linha aqui. Pode virar nessa câmera aqui, André, por favor? Que eu já vou ensinar vocês também a regular a máquina over, tá? É bem simples de regular over, tá, gente? Vou ensinar vocês. Até porque, para quem já está chegando agora, gente, eu fui costureira de produção. Eu aprendi a costurar com o pai aos 15 anos de idade, mas quando eu tinha 25, meu primeiro emprego de carteira registrada era numa empresa, foi na Malhas Malvi, e eu fui costureira de produção. Depois logo fui para líder de costura e carregada de costura, então a gente precisava passar por todas as máquinas e precisava aprender a regular elas também. Então eu vou mostrar para vocês depois como se regula o overlock, tá? Ó, essa linha que a gente sempre chamou de linha balão, ela é uma linha própria para costura de malha. Então, quando a gente vai costurar a malha, você pode passar para fechar direto nessa máquina aqui. Ela serve para limpeza e acabamento na máquina, no tecido plano, mas serve também para fechar a costura lateral das peças de malha, das costuras, né, da peça de malha. Então, ela funciona com uma linha menor, né? Que é essa linha também, ela é poliéster também, mas é a menor, e as linhas maiores, tá? Essa aqui é a overlock, ok? A gente já vai falar de regulagem de ponto para ela também. Então, você pode estar utilizando uma delas. É claro que se você regular a máquina reta, até pode se costurar sim com ela, né? Mas não é o ideal, né? Até as pessoas estão usando agora a linha balão na reta, já vi algumas coisas assim, mas ela não foi feita para isso, né? É importante a regulagem para cada tipo de tecido, né? Eu sempre, os mecânicos, geralmente quando vêm, eles vêm com um pedaço de malha na agulha, ela é regulada para malha. Então você vai testar agora com o tecido plano, para ver se tem a mesma resposta no ponto, para que senão ele fica muito apertado, né? Esse cuidado aí também tem que ter. É isso aí. Olha só. Bom, a Neide comentou que a máquina dela não está enchendo a bobina direito, fica pausando. O que faço? Eu não sei o tipo da mecânica da bobina que ela faz. Né? Acontece que tem um pininho onde ela encaixa a bobina. Tá, mostra ali, pai, mostra na máquina. O André vai virar aqui a câmera. Vamos lá. Esse aqui, eu creio que o dela deve ser o da mecânica, não aqui. Tá. Geralmente, ele tem uma molinha aqui dentro, ó, que segura a bobina. Talvez se essa molinha não tem, a bobina entra aqui e patina. Né? O que é necessário? Se ela tem tem máquinas de encher a bobina, um dispositivo aqui na lateral. Então, o que ela vai fazer? Coloca uma chavezinha de fenda aqui dentro e abre esse pino aqui, né? Para encaixar a bobina. Para ele ficar mais apertado, entrar mais apertado. Que a bobina está entrando muito frouxo, não tem a molinha dentro para dar pressão. Entendi. Se é naquele outro mecânico lateral. Geralmente, se é o mecânico lateral, eu inclusive comprei uma máquina assim também. Ela vem com isso é normal. Então, ela vai fazer o quê? Se é naquele da lateral, não tem a molinha dentro, só tem o pino. Então, ela abre um pouquinho, a bobina já passa, já segura. É esse processo. É isso aí, beleza. Elinice falou que a agulha reta não laça a linha e fica saltando os pontos. Segue esse processo, né? Olhar a agulha, passagem. Olha a agulha, se é a agulha adequada para essa máquina. De repente, ela é máquina reta. De repente, ela... Não vamos prejulgar, né? Mas não pegar
quando ela trocou a agulha, pode até estar usando uma agulha de overlock e não de reta. Trocar as agulhas trocar as agulhas pode né? acontecer. Trocar a agulha. Ela ficou curta, então ela não dá laçada lá embaixo. Tem a numeração de agulha para cada máquina, preste atenção nisso. Muito legal. Então, assim, gente, ó, passagem de fio, a agulha, e pode acontecer na hora da troca da agulha, a gente está tão na rapidez, trocou, pegou uma caixa errada, ainda mais quem tem mais máquina, né? Pode acontecer, olhar a agulha, passagem de fio, ponto. Se está pulando ponto, você já fez tudo isso, aí é importante chamar um mecânico, que pode ser que seja realmente algo mecânico, e aí ele vai resolver. Na verdade, a gente consegue arrumar com o conhecimento que nós temos, quem não tem conhecimento de mecânica, até um certo limite. Exato. Depois é necessário chamar um profissional, né? Na dúvida, né, pessoal? É igual, por exemplo, a medicina, né? A gente dá uns conselhos, mas... Na hora que dá uma tontura, aí você corre para o médico. E a máquina também. Na dúvida, chama um mecânico. Aí eu sempre comento que você tem que conversar com o mecânico. É bom você ter um mecânico né, conhecido e você chama ele assim uma vez por ano, 2 vezes por ano, aí ele dá uma geral, você acompanha ele. Não chama o mecânico e larga ele lá. Aprende um pouco, né? Explica a tua necessidade e faz bastante pergunta para ele te deixar bem inteirado da situação, para quando, né, ele der qualquer problema, você já tem habilidade para isso. Esse foi o meu procedimento no decorrer do tempo, tá? Por isso eu entendo de máquina, não é que eu sou hábil nisso aqui. São as defesas para aquela emergência, né? Para aquele socorro imediato. Mas sempre, lógico, algo com mais dificuldade, chama um mecânico. Pai, falando um pouco voltando ali no assunto da agulha, quais são as agulhas mais usadas, assim, a numeração das agulhas mais usadas para fazer tecido plano, malha e tudo mais? Para tecido plano é a 75, 0,75. 75. A 75. Tá. 7511. Tá. Qualquer armarinho tem. Eu uso 80 porque às vezes eu quero... Pode ser usado 80, mas aí ele já é um pouquinho mais grossa. Mais grossa, tá. Então, todo esse tempo, a agulha usada é a 7511. Inclusive no overlock também? Não. Tem outra numeração, porque ela é menor, né? Aí tem outra numeração. Tá. Aí você pede, então, agulha para overlock. Para overlock, mas ela também tem uma espessura, no caso... Tem. Mas a agulha de overlock aí é um tamanho só. É um tamanho só, só tem também digamos assim, um pouco mais grossa, mais fina, né? Tá, beleza, perfeito. Falando sobre máquina doméstica, é a mesma coisa. No quesito de olhar a passagem de fio, às vezes não tem a caixa da bobina, né, na máquina da doméstica, algumas não tem, hoje tem outras que já tem, e aí você precisa ver onde passa ali dentro daquela caixinha, certinho, olhar a agulha da mesma forma, porque são esses procedimentos, né? Procedimento, porque qual é a finalidade disso tudo? Uma costura bacana, não repuxa, não arrebenta, né? Uma costura muito apertada, de repente o tecido faz em diagonal, faz o movimento, estoura o fio, né? É isso aí, 7511 que o pai falou da agulha para máquinas industriais, tá? Isso. Máquinas industriais, tá? Uma perguntinha que eu quero fazer aqui, ó, a Angela falou aqui, ó, comentou às vezes é a falta de óleo. A Luanda acho que está com problema na máquina. Será que não é a falta de você colocar óleo? O pai costuma colocar óleo na máquina? É bom, lógico. Principalmente na bobina, embaixo tem um procedimento, né? Isso só uma gotinha, né, pessoal? Só é coisa mínima. Só uma gotinha, porque demais também ela pode arrebentar fio. Bem interessante, bem legal. A minha caseadeira, ela é chata. Se botar 2 gotas,
arrebenta fio. Até secar todo aquele óleo, ela vai arrebentar fio. Bacana. É interessante. Ó, a Sônia, o netinho, mexeu na regulagem da máquina dela, agora ela não consegue mais botar no ponto. Sônia, segue ali aquele início, o conselho que o pai falou. Tiver frouxo na parte de cima da costura, olha embaixo a lançadeira e tudo mais. Quem está chegando agora na live, no início o pai mostrou ali como fazer. Se está frouxo embaixo, olha a passagem de fio e regula no reloginho de cima. E com bastante calma, né, pai? Muita calma, principalmente com o netinho, né? Você tem que tomar uma decisão. Você abraça teu neto, beija ele, explica para ele assim, ó, a máquina da vovó não. Porque você vai regular, chamar o mecânico. Quando você vira as costas, ele vai lá e mexe de novo. Tá? Então, acerta com ele primeiro. Na máquina da vovó não pode mexer. É o que eu faço, pessoal. Tá? Os meus netos, eu amo todos eles, mas só que cada coisa no seu devido lugar. É isso aí. E, geralmente, esse tensorzinho aqui é de regulagem da máquina reta. O que eles fazem? Eles vêm discretamente, dão uma viradinha, pronto, já é o suficiente para desregular o ponto. E você nem viu, tá? Então é complicado. Isso aí. Ferramenta de trabalho, né? É bom você ter zelo, porque é única, é a ferramenta que você... Então você tem que conhecer bem e não deixar muitas mãos mexer, senão não vai dar certo. Sobre agulhas, ainda vejo que tem bastante gente com dúvida. Gente, não tenho mais dúvida em agulha para máquina. Seja tua agulha doméstica, seja tua máquina doméstica, seja tua máquina industrial. O que você faz? Não joga fora a haste da agulha, a parte superior da agulha. Guarda ela e você já sabe a numeração. Só ir num armarinho, porque hoje tem tantas máquinas diferentes e já tem numerações diferentes de agulhas, né? Então, você pega aqui, guarda a parte superior da sua agulha e leva junto. E você sempre sabe comprar qual a agulha certa, tá? Hoje, com essas máquinas, hoje tem máquinas domésticas um pouco mais elaboradas e tudo mais, que a gente já tem mais numeração de agulha, mas você levando a agulha, tranquilo, para você comprar sempre a agulha. Uma coisa que eu quero ensinar vocês agora é sobre a regulagem de ponto também na overlock. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que acontece com a overlock, tá? É muito simples. A diferença dela para a reta, né, pai? Que tem 3 relógios. Isso, tem reloginho. Aí... Pode virar a câmera aqui, André, por favor? E tem 3 relógios e você precisa saber para qual é qual para você conseguir regular. Mas também é muito simples. Agora é aquela coisa que o pai falou, é um toque, isso. Não é ficar... É um toque, vai olhando, vai verificando se o ponto voltou ao normal. Deixa eu virar aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês a overlock. Para vocês verem também como a gente faz para regular. Deixa eu ligar ela aqui. A overlock é mais quietinha, essa não fala não, gente. Essa não quer participar. Ó, então... O fio, são os 2 fios grandes aqui na parte né, nessas 2 pontas aqui, e aqui vem esse fio menor, fio poliéster menor, tá? Esse é o mesmo que a gente usa lá na máquina da reta. Então, o que acontece? Às vezes tem pessoas que até usam esse pequeno aqui também, tá? Não seria o ideal, mas pode usar também. Ó, primeiro é o fio do cone menor, então esse é o reloginho da agulha. O segundo é quando você olha para a overlock, você passou a overlock, é esse fio que fica, digamos assim, para o lado direito, para cá, mais para cá, ó. Esse é o que faz o segundo fio, tá? E o terceiro relógio é o de trás, esse aqui, ok? Essa minha máquina, ela tá super regulada, né, gente? Até porque a gente ganhou há super pouco tempo da TechHook, nossos parceiros aqui da costura, então ela tá reguladíssima. Mas vamos supor que eu afrouxei aqui, vou afrouxar ela bastante, vou passar aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou passar, melhor passar um mais escuro? Então tá, deixa eu passar um tecidinho mais escuro para vocês verem bem. Ó. Vou passar aqui. Só para mostrar. Olha só.
Eu mexi, ela já ficou desregulada, ou seja, quando a correntinha, que é a laçada que ela faz, está muito virada para o lado direito da overlock, que é o que fica em cima quando a gente costura, significa que o terceiro relógio está frouxo. Então, eu preciso apertar o terceiro relógio. Aí é no sentido horário, a gente aperta. Ok? Então, laçada veio para frente, veio para mim, terceiro relógio está frouxo, tá? Quem quiser anotar. De igual forma, se essa laçadinha aqui, que é o lado direito, que é o segundo relógio, estiver indo para trás, ele está frouxo, o segundo. Ok? E o fio da agulha é essa que passa aqui embaixo, tá? Então, a gente consegue visualizar. Então, eu vou regular apertando ou soltando. A correntinha, a laçada deles tem que estar sempre em cima. Você tem que olhar e ele tem que estar passando em cima no tecido assim, gente, ó. Em cima. Bem certinho em cima. Não pode estar pulando nem para frente nem para trás. Ok? Beleza? É isso, tá? E a overlock, e aí você vai regulando bem tranquila. Agora existe também, né, pai, o ponto por polegada. E isso é uma coisa que o pai, ele é bem chato, assim, criterioso. O que é isso? Meu Deus, quem está chegando agora, o que é isso, ponto por polegada? Que é a laçada, a distância entre um ponto e outro. Exato. Né? E existe ali uma medida para que o ponto esteja sempre bonitinho. Não fica um ponto nem muito grande, nem muito pequeno, né, pai? Para cada tipo de tecido ou peça, né? Uhum. Por exemplo, camisa. Tá. Que exige um ponto bem apresentável. Uhum. Então, eles têm que ter uma polegada. Aí, no máximo, 2,5, né? Que é um ponto miudinho e apresentável. Dá uns 10 por polegada, né? E aí já a calça pode ser um pouquinho maior. E no máximo é 3. Uhum. Então, nessa linha ali, tá? Tá. Fora disso, também dá o ponto fica muito grande e aí, então, ele fica, assim, muito inseguro. Né? Porque um ponto grande fica frouxo, ele fica, né? E é bem simples também você saber o ponto por polegada. Acho que eu vou mostrar nessa câmera aqui, que essa câmera está mostrando bem legal, né, André? Deixa eu mostrar aqui. Para trás aqui, né? Aqui dá para ver bem? Ó. O ponto por polegada, como a gente entende isso? Como saber se o teu ponto está muito grande ou está muito pequeno? Você vai contar, vai marcar com uma caneta. Me alcança ali uma canetinha, André, para eu só marcar. Tem uma canetinha, um giz, pai? Que aí para o pessoal ver bem aqui, ó. Eu tô nesse tecido. Não, deixa, pode deixar. O André pega ali, ó. Vou mostrar nesse tecidinho aqui, que esse aqui tá mais. Não fica tão claro a imagem para você. Ótimo, perfeito. Isso aí. Dá uma canetinha lá, André, só para eu mostrar para as pessoas como a gente vai ver o ponto por polegada. Pode ser bem uma canetinha mesmo. Olha só, pessoal, olha só como você vai fazer. Você vai marcar um pontinho aqui, ó. Marquei uma laçadinha da agulha, tá? E aí você tem que marcar 2,5. Então, desse ponto para cá, 2,5. Marquei. Tá vendo? Então, entre um ponto e outro, 2,5. Deu para ver? Tá dando para ver? Beleza. Não vou contar o primeiro ponto, vou contar a partir do segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ótimo, tá com 9 pontos por polegada. Tá, gente? Então, entre 9 e 10 pontos por polegada é o ideal na máquina overlock, na máquina reta também. Fala, pai, essa aqui... Esse aqui é isso. Ó, esse é do ponto da máquina da reta. Mesma coisa. Marco o primeiro pontinho, venho com uma reguinha, marco 2,5.
O primeiro eu não contei, que é onde eu fiz a marcação canetinha, eu vou na próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá com 10, tá excelente. Até se você quiser visualizar melhor, pega um pano escuro, bota uma linha clara para você medir o ponto por polegada. Para ficar uma costura, a distância entre o ponto, bem legal, bem perfeito, tá? Bem bacana. Isso é uma coisa que me marca muito, porque quando eu trabalhava na produção, a gente tinha que olhar esse ponto por polegada, não podia fazer um ponto muito grande e nem um ponto muito pequeno, sabe? Tinha que... É interessante isso que você fez, porque justamente eu falei de 2,5, né? Uhum. E assim, ele deu 10, Uhum. a reta, porque eu estou com 2,7. Uhum. Né? Legal. Seria esse ponto para calça. Sim, sim. Né? E camisa, então, eu iria reduzir. Então, chegaria a 9. Isso, né? Então é isso aí mesmo. Legal. Muito legal. É claro que no caso dessa máquina da Tech-Hook, que é eletrônica, como o pai falou, o pai já regula no painel, né? Quem tem as máquinas eletrônicas mais avançadas aí, no painel a gente já regula. Mas estou falando para quem tem a máquina até doméstica e tudo mais, que não tem esse tipo de regulagem eletrônica, você pode fazer isso manualmente, tá? Para deixar o ponto da tua máquina bem legal. Tá bom? A Dilma perguntou por que arrebenta sempre o segundo cone grande à direita. Bom, Dilma, são as mesmas coisas que você tem que ver. Ponto apertado, passagem de fio errada. Às vezes pode ser um problema da máquina também. Pode ser. Pode ser um cone muito velho, às vezes também. A linha, quando está muito velha, também arrebenta, né? Isso, ela ficou muito tempo... quando guardada, por isso ela tem que ficar no plástico. Ah, legal. Se às vezes ele é uma máquina, ela é uma linha poliéster. E se ela não ficar dentro do plástico, com o tempo ela pega poeira, ela fica mais tensa, que esse plástico trabalha, como for no calor, frio. Então dá muito esse problema. Um cone muito antigo também dá problema. Entendi, entendi. Mas são vários fatores que podem ocorrer nisso, que arrebentar. Sempre a sequência, olhar tudo, que a gente já falou aqui anteriormente, e no final, se realmente você não dá conta, chama um mecânico. Mas nessa tua chamada do mecânico, procura um mecânico e fique do lado dele, vai perguntando muita coisa para que você, que às vezes ali um conserto simples, que até você pode fazer da próxima vez, né? Exato. Aprender ali, tá? O ponto por polegada, como a gente vai regular? Na máquina da reta, tem o reloginho lá. Essa aqui não tem, porque essa aqui é eletrônica, né, pai? Essa aqui, na verdade, ponto por polegada aqui, a gente bota eletronicamente. Mas na máquina mecânica tem o ponto aqui, o reloginho do ponto, sim. O reloginho, aí você diminui, tá com o númerozinho ali, inclusive algumas tem, né? Não é o da linha. Tá. Tem o específico para regulagem de ponto. Para regulagem de ponto, isso então, aí. Isso é importante. A máquina doméstica, a máquina reta manual, elas têm. Tem. O reloginho que fica no canto direito. Aí você vai regulando, diminuindo ou aumentando. Usa a reguinha, marca o ponto polegada. Algumas pessoas até falam, eu não consegui ver direito ali, você mostrando o ponto. Mas vocês entenderam, marca de um ponto até o outro 2,5 e mede aí na sua casa. Conta os pontos na sua casa. Se tiver muito ponto, por exemplo, 12, 13, 14, o ponto está muito pequeno. Se tiver 5, 6, o ponto está muito grande. Então, precisa regular no relógio à direita da sua máquina. Tá, gente? Beleza? É isso aí. Você conhece a linha conhecida como linha podre? Qual a função dela? Já ouviu falar dessa linha podre, pai? Linha podre, de repente, do fornecedor? Não. Sim, Nunca trabalhei com essa linha. Não. Talvez tenha para nós um outro nome, Isso, aí, né? Isso pode ser um dito popular, né? De acordo com a região. Sim. Né? Especificar um pouquinho melhor. Nessas informações, será que serve também para a máquina chinesinha? Todas as máquinas, né, pai? Isso, a China é tudo. A chinesinha, a alemã, toda ela vai regular de ponto, a tensão de ponto,
É tudo igual. É tudo igual, né? Bem importante, tá? Ó, a Rosiméria falou, eu já ia perguntar se o fio da overlock fica vencido. É isso mesmo, vence sim, gente. E depende de como você armazena, ainda pega umidade e tudo mais, né, pai? Compromete a linha sim, né? Às vezes é um fio jogado dentro da caixa, né? Ela é, por exemplo, trabalha com facção. E vem da facção aquele fio dentro da caixa e fica dentro da caixa e 1 ano, 2 anos, quando vai usar, né? Tem um desgaste natural. É isso aí. Mas na dúvida, assim, ó, não tenha medo também de mexer na sua ferramenta de trabalho. Sim. Mexe cautelosamente, mas procure entender da sua máquina, porque na verdade a gente tem que ter mesmo intimidade com ela. Ela é que a nossa máquina, ela chega até a falar com a gente, né? Exatamente. Porque ela realmente é uma máquina que tá ali todo dia no teu trabalho. Então você precisa entender, mexer com calma na máquina, tentar regular o ponto, ver o ponto, cada ponto que faz, para que você realmente domine ela, né? Exatamente. Né? Isso então, ter o conhecimento é importante também para o resultado, né, Dan? Você é uma ótima costureira, tal, mas a minha máquina não ajuda. Não ajuda por quê? É ruim a máquina ou falta de conhecimento que você possa regular essa máquina? Então, é importante dar alinhado, por isso que eu sempre comento, conheça a sua ferramenta, tanto a tesoura quanto a máquina. Se você não conhecer, saber em que ponto está, onde está, principalmente na ponta da tesoura, um pique de acordo, para que você saiba como fazer um canto de bolso, todo esse detalhe. Na máquina overlock, o ponto por polegada, ela é na caixinha aqui dentro, e cada máquina tem um jeito diferente. Tem umas que tem que apertar, outras só mexe a alavanca, ela é aqui dentro, gente, ó, é o diferencial, a gente chama. Ó, aí aqui tem uma numeração e a gente mexe aqui dentro, mas aí cada máquina tem um tipo, tá? Ela é, né, nesse compartimento aqui, tá? Para mexer no diferencial da máquina. Inclusive, para fazer aquele frufru e tudo mais, quanto menor o pontinho, mais juntinho ele fica para fazer o frufru. Só que o frufru também tem a questão da... Ai, pai, chapinha. A chapa, isso mesmo. Que às vezes tem que trocar a chapa também, deixar ela mais estreita para poder fazer o frufru, tá, gente? Às vezes não é só regular aqui, trocar a chapa da máquina para ficar um frufru bem bonito, tá? Então, cada máquina overlock tem uma. Existem momentos em que realmente é importante, principalmente você que já está fazendo dinheiro com a tua máquina de costura, que investir no mecânico para te o mecânico, auxiliar é importante. E também, vou dizer regional também, que nós estamos falando de frufru, né? É um tipo de acabamento, tá, pessoal? Esse frufru é um tipo de acabamento. É um dito regional também, de repente você nem está entendendo o que é isso, mas... Ó, a Elaine comentou, quando quebra muito e está com uma passagem de linha certa, eu troco o cone de fio também. Verdade, verdade. Tudo precisa ser olhado, tá? Tudo precisa ser olhado. É muito importante isso, tá, gente? Bem importante olhar todos esses detalhezinhos da tua máquina de costura para ela funcionar bem legal, ok? Gente, então, né? Alguém perguntou, Edna, máquina reta industrial, ao passar algo grosso, sai a linha da agulha. Essas máquinas, quanto mais moderna, é complicado. Eu tinha máquinas mais antigas que elas suportavam mais, a mecânica era mais resistente. Atualmente é complicado mesmo. Aí, no caso, você tem que trocar, de repente, a agulha. Aí, ao invés de você fazer com a de 75, você usa de 80. Testa com a agulha um pouco mais grossa. Quem sabe ela suporta, quando passar ali dentro desse tecido grosso, o fio não arrebenta. Mas, geralmente é complicado porque a caseirinha também. Ela não suporta quando a costura é muito grossa, né? Tecido muito grosso. A doméstica. Precisa ajudar ela manualmente. Eu tenho a minha doméstica e eu ajudo com a mão. Tem que ajudar. Tem que ajudar, às vezes. A Ana falou, a faquinha da máquina overlock tem que trocar em quanto tempo? Ela começou a amassar o tecido. Mastigar ali, né? Já tem que amolar, né? Mandar fazer alguém que faz o fio dela. Na verdade, não precisa trocar, só mandar amolar, mandar fazer o fio, né? Refazer o fio, novamente. É isso aí. Alguém falou sobre usar
o cone balão na máquina reta, né? Eu, particularmente, gente, nunca usei. Porque como eu sou da linha industrial, no sentido de produção, nós temos máquina para cada coisa. Então, a máquina overlock costura malha, a máquina reta nunca usamos esses improvisos. Mas, se alguém já testou e dá certo... Eu também nunca usei, não. Nunca usei, não, para dizer para vocês, fica bom ou não fica, né? É isso aí. Gente, não esqueçam que sábado agora, às 4 horas da tarde, nós vamos fazer uma live especial, tá? O pai tá tampando a Jéssica, mas eu vou compartilhar com vocês como você consegue, de um molde normal, tá? De um molde de saia simples, fazer uma saia com babados. Não vai conseguir mostrar aqui, André? Mostra um pouquinho, só um pouquinho pro lado, pai. Mostra a Jéssica aqui, ó. A Jéssica tá tão bonita aqui. Deixa eu trazer aqui um pouquinho. Já deu para ver ali um pouco. Já deu para ver. A saia com babado. Depois o pessoal olha aqui. Vira um pouquinho a Jéssica ali, pai, ó. Isso. Pronto, agora sim, ó. Essa linda saia com babados, como você vai fazer de um molde de saia normal, essa linda saia com babado no sábado às 4 horas da tarde, tá? De repente, quem sabe eu compartilho o molde aí para você imprimir na sua casa. Vamos ver. 4 horas da tarde, tá? Marca aí já na tua agenda para participar dessa live, vai ser bem incrível, tá bom? Beleza? Edna, pode costurar malha com linha de algodão, como a linha Drima, isso aqui eu já respondi para vocês, né? Então, dá para testar e tudo mais, tá? Tenho dificuldade de regular a minha máquina, acabei eu dando a minha máquina e overlock, porque ela tinha dificuldade de regular, a Célia falou. Meu Deus. Mas tem que aprender, Célia. A gente tem que procurar conhecimento. Se é isso que você quer, costurar, viver da costura ou mesmo fazer tuas peças, não há nada que é difícil, gente. A gente só precisa buscar conhecimento. E quem pode te passar conhecimento? Quem viveu isso na prática, né? Prática junto com constância, você vai longe, gente. Não precisa se desfazer da máquina, não. Dá para regular sim, dá para fazer bastante coisa com a sua máquina de costura e viver da costura, né? Porque, Edna, tudo é um ciclo, né? Uhum. Pessoal, tudo volta ao mesmo lugar. Uhum. Então, e máquina de costura é isso. Você comprou, já ficou no canto, você já está reusando novamente, e assim vai, tá? Tudo volta ao mesmo lugar. Então, é bom você conhecer de tudo um pouquinho. É muito importante. É isso aí. Gente, dá o like aí, você que chegou agora, dá o like aí nessa live. Hoje a gente compartilhou um pouco de conhecimento aqui sobre máquinas de costura, você regulando a sua máquina, um pouquinho sobre agulha também, tudo mais. Mais para frente a gente traz mais conhecimentos aí para você da máquina de costura. Lembrando, então, que amanhã às 13h30 da tarde nós temos uma live de transferências de pences e sábado vou ensinar vocês de um molde básico de saia, você interpretar uma linda saia transpassada. Dependendo da quantidade de pessoa que tiver nessa live, eu até libero o molde da saia transpassada para você imprimir e ainda fazer din-din até o Natal, ok? Gente, parabéns, mais uma noite aqui, vocês aqui na live com a gente. Não esqueça que você tem tudo o que precisa para ser feliz, né, pai? Exatamente. Bora fazer acontecer. Muito obrigado a todos, tá? E até uma próxima. Até a próxima. A fonte de energia está desligada.